Bom dia, viemos aqui hoje entregar o ofício de devolução de mais de 40 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. Com isso totalizamos o pagamento de 84 bilhões de reais do BNDES na linha do Tesouro. Lembrando que essa é a nossa terceira meta, alinhado com o Ministério da Economia, onde vamos devolver 126 bilhões de reais até o final do ano. Então, acho que é muito feliz de já estar, em tão curto prazo, cumprindo parte substancial dessa meta e preservando de forma bem estável a situação de liquidez e capitalização do banco. O banco está numa situação bem confortável para fazer esse pagamento e tudo leva a crer, estamos no caminho certo para cumprir essa meta aí estabelecida, a nossa terceira meta, até o final do ano. Presidente, você tem ideia de quanto é o impacto disso na dívida? Na dívida dos 40, dessa última tranche dos 40. Na dívida pública federal. Isso. Salvo engano, a dívida pública federal é líquida da ordem de 4 trilhões de reais. Isso representaria cerca de 1% da dívida líquida federal. O senhor falou que o banco está confortável em fazer esses pagamentos. De que maneira o banco está organizado para liberar novos financiamentos? Fala um pouco sobre essa estratégia do futuro. Então, vamos lá. Hoje, as projeções do banco, que elas estão em revisão nesse plano trianual que a gente vai fazer até o final do ano, elas consideram cerca de 70 bilhões de reais por ano de desembolso anuais. 170 bilhões. 70 bilhões de desembolso. 70 bilhões. Isso. Por ano, anuais. Tá? E esse é o que a gente chama curso normal de negócios que o banco prevê atualmente olhando para frente. A gente está revisando esse número, pode ser que mude, pode ser que não mude, mas só como referência, no primeiro semestre o banco desembolsou cerca de 25 bilhões de reais. Então mostra que a gente está realmente confortável para fazer esse pagamento. E o índice de Basileia do banco, que é outro referente importante, está de quase 30%. Então mostra que além da liquidez, a capitalização do banco também está muito confortável. 70 bi ainda para este ano. Então, o orçamento original feito pelo banco é de desembolsar 70 bi este ano, cerca de 70 bi números redondos, tá? No primeiro semestre foram feitos 25 bilhões. Então, dar uma acelerada nisso aí no segundo semestre, é isso? Para a gente cumprir a meta de 70 bi, seria necessário acelerar. A gente não tem certeza se vai cumprir a meta de 70 bi de desembolso. Novamente a gente está revisando esse plano aí de longo prazo até o final do ano, onde a gente vai trazer com mais segurança e mais detalhe exatamente o que é esperado. Existe demanda para esses financiamentos que estão programados? Então, hoje o número de consultas ao banco está andando abaixo do projetado do que foi orçado no final do ano passado. Mas com a retomada da economia, a gente acredita sim que esse nível de demanda vai subir, tá? Minha pergunta era nessa linha, a possibilidade de um custo ficar abaixo da meta tem influência em relação com essa programação de devoluções do banco? Não tem nenhuma influência, não tem nenhuma influência. Na verdade, totalmente desvinculado. Os fatores são separados um do outro. E o que está acontecendo é que a economia, né, que foi orçada no final do ano passado pelos técnicos do banco, ela está sendo mais lenta, né, menos acelerada do que imaginado. Então o banco está, portanto, desembolsando menos. E novamente a gente vai estar revisando isso para os próximos 3 anos. Mas não tem nenhuma vinculação de uma coisa com a outra, tá? Para este ano, possivelmente sim, tá? Possivelmente sim, mas eu não queria te antecipar nada. Possivelmente sim, esse número está em revisão. Haja vista o número que eu te passei, 25 bi no primeiro semestre, para chegar a 70, deveria ter um incremento bem substancial. Tem meta de devolução já para 2020? Não temos meta de devolução para 2020. A única meta que a gente tem de devolução são 126 bi para este ano. Mais alguma dúvida? Posso fazer uma pergunta fora do tempo? Depende qual tema. Eu queria que o senhor falasse um pouco do FAEP. O FAEP, boa pergunta, tá? A nossa ideia é efetivamente usar o BNDES como investidor do que a gente chama de fábrica de projetos, tá? O que falta no Brasil hoje? Você tem bons ativos e tem investidores querendo investir. Você ter bons projetos é um gargalo para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira. Então o banco tem o desejo, né, e objetivo de investir sim em projetos, e quando eu falo projeto não é ser o investidor do projeto, mas sim desenhar o projeto, fazer a modelagem. Isso aí você pode enxergar isso como um investimento financeiro. Então a ideia é que o BNDES participe sim desse mercado de investir em projetos,
com retorno financeiro sobre esse investimento, e o FAEP possivelmente será um veículo utilizado dentro dessa estratégia. Então, na nossa concepção hoje, o FAEP será utilizado como veículo para a gente atingir esse objetivo. Mas até que isso vire demanda de financiamento, vai um tempo. Sim, o projeto ele vai ter um ciclo de estruturação de cerca de 12 a 24 meses, em média, tá? Então, na verdade, você precisa começar a investir antes desse prazo no desenvolvimento do projeto, e quando você investe num projeto com alto grau de sucesso, você tem retorno financeiro, sim, sobre aquele investimento. Então, a gente quer desenvolver mais esse mercado no Brasil de financiadores de desenvolvimento de projetos, que não é o mesmo investidor que vai comprar o ativo lá na frente, mas sim que vai modelar aquilo ali antes dele vir a mercado. E já tem projetos contratados? Já tem um portfólio grande de projetos no pipeline do banco. Não vou dar mais detalhes nesse momento, mas a gente tem um portfólio muito grande de projetos que a gente tem viabilidade financeira para investir neles, e eles são priorizados pelo governo federal como projetos prioritários dentro do PPI. Então tem um mercado grande para a gente participar, sim. Maravilha? Obrigado, gente. Boa tarde. Bom dia. Obrigada. Bom, posso começar? Bom, o presidente Jair Bolsonaro assinou há pouco uma medida provisória que permite a antecipação de 50% dos benefícios relativos a aposentadorias e pensões por todo o Brasil. Esse é um ato importante porque, ao mesmo tempo que vai alavancar a economia brasileira, são 21 bilhões de reais, transforma uma política de governo numa política de Estado. E explico. Desde 2006, os governos têm, em meses diferentes, em função da circunstância política, feito esse adiantamento. Os funcionários públicos têm essa condição na lei. Os aposentados e pensionistas não. Depende do poder discricionário, da vontade discricionária do presidente de ocasião. Por decisão do nosso presidente Bolsonaro e por orientação do ministro Paulo Guedes, nós estamos transformando essa política, que sempre foi uma política de governo, numa política de Estado. Ou seja, haverá previsibilidade para que no futuro os aposentados e pensionistas possam se programar, que terão a garantia legal de que receberão esse adiantamento todo mês de agosto. Isso significa aposentados do INSS e do sistema público? Na verdade, nós estamos tratando de todos aqueles que estão no INSS. Né? Esse é o sistema do regime geral. O servidor público federal, como lembra aqui o nosso presidente do INSS, Renato Vieira, já tem essa prerrogativa. Então, nós estamos ampliando justamente para aqueles que estão fora do regime próprio, e que era a única categoria no país que não tinha essa condição. Como funciona o pagamento? Vai ser agora para agosto, já é para setembro? Trata-se de quase 30 milhões de pessoas. Então, por isso é que há necessidade de um período maior de tempo para efetuar esse pagamento. Ele começa a ser feito no final do mês de agosto e é concluído na primeira semana de setembro. Nos últimos 5 dias úteis do mês de agosto e nos 5 primeiros dias úteis do mês de setembro. Junta com a folha. Junto com a folha. Não, é acrescido o salário, aposentadoria ou benefício do mês acrescido dessa parcela. Isso. Ok, gente? Secretário, isso não seria uma forma de estrangular e injeção um pouco mais no orçamento do governo, um pouco contra o discurso do Guedes, já que até agora vocês poderiam escolher, não, vamos esperar mês que vem, esperar uma data, agora vocês estão criando uma obrigação fixa para o governo, que é o que o Guedes não gosta geralmente. Bom, na verdade, essa obrigação ela já existe. É uma obrigação prevista tanto na LDO como na LOAS. O que existia anteriormente era uma questão da temporalidade. Nós temos disponibilidade de caixa e temos disponibilidade de orçamento. O que tem faltado para o país não é recurso para pagar o aposentado nesse momento. O que está faltando no país há uma queda na arrecadação em função do que foi rodado o Orçamento Geral da União ano passado,
que era num PIB de 2,5%. Então, como está havendo reavaliações e está caindo esse percentual, está faltando recurso e a lei permite que seja cortado em recursos discricionários, que não é o caso de pagamento de benefícios e aposentadorias que são obrigatórios e estão previstos na lei. Secretário, votação do segundo turno da reforma da Previdência começa mesmo amanhã? Alguns líderes têm questionado ainda aquela questão de liberação de recursos, mesmo não só de empenho das emendas parlamentares. Como é que está isso? O que o senhor está percebendo? Como está o clima político? O clima é o melhor possível, até porque a pauta foi incorporada pela sociedade brasileira. Se dizia que na volta dos parlamentares do seu recesso poderia haver alguma mudança de humor. Os depoimentos que eu tenho colhido, inclusive de parlamentares que foram ao Nordeste brasileiro, é que foram muito bem recebidos. Então, a sociedade brasileira incorporou a pauta e eu não tenho dúvida de que, a partir de amanhã, iniciado o processo de discussão até quinta-feira, nós teremos terminado o segundo turno de votação na Câmara dos Deputados. Expectativa de mudança? A expectativa é manter na íntegra o que foi aprovado no primeiro turno. Claro que o parlamento é soberano, nosso papel é convencer, é argumentar, é trazer subsídios, mas nós estamos plantando em terra fértil. Os deputados estão extremamente receptivos a essa mensagem. E no Senado, qual a expectativa para a votação lá? No Senado, a ideia é que na próxima semana, votado na Câmara, o Senado da República receba o projeto de lei, deve ir inicialmente para a Comissão de Constituição e Justiça, em seguida para o plenário. O que eu tenho ouvido do presidente Davi Alcolumbre e dos líderes que têm afinidade com a pauta é que no mês de setembro nós teremos o encerramento da votação no Senado e na Câmara. Tem paralelo aos estados e municípios, sabe? O que eu tenho ouvido dos líderes no Senado é que é uma inclinação de se fazer alguns acréscimos no projeto, numa PEC paralela para não atrapalhar a promulgação do que já foi aprovado na Câmara. Então a ideia é o que vier da Câmara ser aprovado no Senado e o que eventualmente precisa ser acrescido, inclusive a inclusão de estados e municípios, entraria no que nós chamamos de PEC paralela, para novamente voltar à Câmara sem prejuízo da promulgação do que já passou na Câmara. Isso, é o que eu tenho ouvido dos líderes no Senado. Mas, secretário, como é que não tem algum risco de algum destaque sobre esperar na votação dessa semana ou não? Bom, vocês assistiram o primeiro turno. Então houve uma votação expressiva no texto principal e esse número foi ao longo dos destaques aditivos e supressivos tendo algumas mudanças. Nós não tiramos férias, então monitoramos tudo que ocorreu, quais foram os votos que foram dados pelos parlamentares que votaram no texto principal e eventualmente divergirem em algum destaque. Nós preparamos todo um material técnico para mostrar por que o governo estava apresentando esse ou aquele ponto. Nós acreditamos na manutenção da integralidade do processo. Permanentemente estamos conversando com os líderes e com os deputados para monitorar qualquer mudança de humor. Secretário, ainda sobre a MP, a MP, ela permite a antecipação ou ela torna obrigatória? Ela torna obrigatória, como eu falei, o que era uma política de governo que de forma discricionária, no mês que achasse conveniente, fazia uma antecipação, agora ela passa a ter uma regra garantida por lei, independente de quem seja, por decreto, dependendo da conveniência do presidente de ocasião. Tá? Tá, e o senhor falou sobre esse pagamento que vai ser nos últimos dias de agosto e primeira semana de setembro. Como que vai ser esse calendário? Não sei se o senhor quer falar, o presidente? Ele pode falar, mas ele já falou até a respeito. É o cronograma normal de pagamento do INSS acrescido desse plus ou dessa antecipação. Você recebe a sua aposentadoria ou a sua pensão mais 50%. Ah, tá. Na data que Na a data. pessoa receberia. Isso. Tá bom. Obrigada. Secretário, aprovada a reforma da Previdência. Mais uma pergunta. Tem umas dúvidas Mais sobre duas, a MP então. ainda, na verdade, porque no início que a gente recebeu, fala
sobre uma questão do programa de revisão de benefícios, Certo. mudado uma data, eu não compreendi o que é. Quando houve a aprovação da MP 871, se estabeleceu o prazo de 19 de janeiro, 17 de janeiro, para a revisão dos benefícios que haviam entrado até aquele momento. Nós não poderíamos, dentro de um projeto de lei, antecipar uma data pretérita futura. Então, há um período, de janeiro até junho, que não havia sido alcançada. Então, nós estamos dentro do bojo dessa mesma lei, alcançando esse período para que nós possamos zerar o estoque e termos um fluxo normal, ou seja, os processos que entram no INSS no mês, a ideia é que eles saiam todos no mesmo mês, ou deferidos ou indeferidos. Essa é a nossa expectativa até o final desse ano. Inclusive, no mês de setembro agora, na primeira semana ou na primeira quinzena de setembro, nós estaremos falando mais a respeito sobre o INSS digital. Eu lhes asseguro que nós temos boas notícias para falar a respeito. Então todos os aposentados vão receber essa parcela? Todos. Né? E alguém, se alguém não quiser, pode não querer? Não, não pode. Não pode não querer. Pode dar para mim ou para você. Secretário, uma vez aprovada no Senado, no Senado, a reforma da Previdência, a partir de que momento as contas públicas, os cofres do governo já sofrem algum impacto? Já a partir de outubro ou só a partir de janeiro? Nós estamos fazendo todas as projeções a partir de 2020. Esses dados foram disponibilizados para todos vocês. Qual é o decréscimo que nós esperamos no impacto das contas públicas ano a ano? Ele começa menor e vai crescendo progressivamente. No primeiro ano são 18 bilhões, então de 18 bilhões de reais vai crescendo para 23 ou 24, progressivamente, ano a ano, à medida que o tempo vai passando e as medidas na sua integralidade estão sendo colocadas em prática. Agora é bom lembrar que a PEC 06 é um aspecto do processo de reestruturação das contas públicas na Previdência. Aprovamos também a 871, que vai permitir 20 bilhões de economia no próximo ano, se você acrescer dá 38, né? E tem outros projetos em tramitação que a gente vai falar um pouco mais adiante quando estiverem terminados. Então, se você tem um acréscimo de 40 a 42 bilhões de reais por ano hoje nas contas públicas na área de Previdência, isso significa que no próximo ano esse acréscimo vai ser em torno de 6 a 7 bilhões, levando em consideração esses dois projetos de lei. No ano seguinte, nós já vamos ter um decréscimo, e isso, ao longo dos próximos 8, 10 anos, tende a se equilibrar. Gente, obrigado. Obrigado, secretário. Tchau, Fernandinho. Tchau.